o Espírito Santo não é terreno, embora ele esteja aqui. No livro de Atos, se você, é um bom livro, pastor, eu quero ler a Bíblia, leia Atos, que é a continuação dos 4 evangelhos, sendo que os evangelhos, escritos entre aspas, né, por Jesus, ou seja, a vida dele deu aquelas escrituras, e o livro de Atos, continuação do ministério de Jesus, e que, escrito, entre aspas, pelos apóstolos. A vida deles, com o Espírito Santo orientando, deu aquela escritura. No livro de Atos, os líderes e membros da igreja primitiva, primeiro, se voltavam para o Espírito Santo. Se você começar a ler o livro de Atos, vocês vão ver como eles eram dependentes do Espírito Santo. Os irmãos interagiam com ele. Irmãos, você saber quem é o Espírito Santo, respeitar o Espírito Santo, mas não interagir com ele, você não está fazendo muita coisa, quase nada. Eu quero, em nome de Jesus, conseguir implantar aqui na igreja, e nós vamos correr com isso, pedir ajuda aos meus irmãos, que entenderem que isso é importante e me ajudarem. Implantar a interação com o Espírito Santo. Aprender a orar e passar 4, 5, 8, 10 minutos ouvindo e não falando só. Fale também, mas ouça. Como que você quer interagir com alguém que você não tem paciência para ouvir? E você sabe por que nós não temos paciência para ouvir uma pessoa? Porque nós não conhecemos nada dele, o que ele tem. E às vezes nos surpreendemos, rapaz, você sabe que eu conversei com fulano, o cara tem um conteúdo legal, ele tem uma cultura geral, ele é agradável, ele é engraçado, ou alguma, mas eu gosto de conversar com ele. Como é que nós vamos gostar de conversar com o Espírito Santo, se nós não o conhecemos? Dependiam dele. Leia o livro de Atos, irmãos. Os irmãos cheios de poder, foram cheios, logo no iniciozinho, Atos 2. Mas como eles procuravam bater continência, a dependência, falavam com ele. Irmãos, se eu não for um crente que eu consigo falar com o Espírito Santo, a minha vida é inútil. Quando você está vendo alguém andando na rua e falando, ô Jesus, ô Pai, você está falando com Jesus naturalmente, mas você está falando com o Espírito Santo. E você precisa saber que ele está te ouvindo. Ele, o Espírito Santo, era parte vital da vida deles e era envolvido em tudo que faziam. E agora eu quero destrinchar aqui um pouquinho. Eram envolvidos em tudo que eles faziam. Por exemplo, era parte vital e envolvido no evangelismo. Você já tentou evangelizar com a sua sabedoria, o que você aprendeu na escola bíblica, ouviu do seu pastor, só com isso? Você vai ter algum sucesso talvez. Eu conheço pessoas que talvez nem conheçam muito bem a Bíblia e conseguem evangelizar, mas é muito diferente de você ter essa ferramenta, evangelismo. Sabe por quê, meu amado? Porque você olha para uma praça, olha para as pessoas e diz assim, é aqui, vou trazer a banda, o conjunto aqui, e nós vamos começar a tocar, vamos começar a falar, vamos começar a pregar, e é aqui. O Espírito Santo, não é lá na Amaral Peixoto. Ou então, ele diz, não é nenhum desse lugar, é lá numa estrada que você senta lá, que vai passar um cara puxando um cavalo, ou um burrinho, ou a pé, e é ele. Mas evangelismo para um, ele falou assim, eu fiz isso. Eu sozinho
evangelizei uma mulher, a mulher samaritana. E Felipe falará ouvindo essa conversa. Eu também. Eu estava com a minha igreja bombando, lá em Samaria. As pessoas vinham, aceitavam Jesus, eram curadas, mas o Espírito Santo me levou lá onde está havendo o conflito hoje, a faixa de Gaza ali. Levou ali. E ali estava um etíope, lendo sem entender nada. E ele pregou para uma pessoa. Se você parar para pensar, esse homem era africano, responsável pelos negócios da rainha de Candace, e através dele o evangelho entrou na África. Tem evangelho hoje na África? O apóstolo Paulo, evangelista tremendo, depois então que ele aceitou Jesus, porque ele era um religioso, né? Mas encontra com Jesus, é cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus se apresenta para ele, e o nomeia. Esse homem virou um tufão evangelístico. A Bíblia diz que seus lenços eram levados, as pessoas eram curadas. Esse homem era cheio do poder de Deus. Mas na hora de evangelizar, ele estava preparado para ir para Bitínia, na Ásia, onde tinha muita gente. E ele viu, por visão de um sonho, um homem de pé dizendo: passa em Macedônia e nos ajuda. Irmão, se você fizer o evangelismo sem o Espírito Santo, você até pode ter sucesso, mas ele não é duradouro. E se você fizer 2 ou 3 ou 5, você vai cansar. Daqui a pouco você vai começar a colocar a culpa que as pessoas têm um coração duro, e tem mesmo. Mas você não quebra corações. O que quebra a palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele penetra até a divisão de alma e espírito. O Espírito Santo estava presente nas reuniões deles. Nas reuniões. Irmãos, eu como cantor já fui convidado para cantar em muitas convenções, de várias denominações. Então, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Presbiteriano, em várias. E eu vi algumas convenções, e alguns irmãos que estão aqui, que são também mais experientes e tal, parecia que ele estava numa praça de guerra. Eu não estava, mas eu já vi falar por um pastor amigo meu, e depois foi noticiado, que vergonha, foi noticiado. Tiveram que chamar a polícia e entrar com mandado de segurança também, para acabar ou interromper uma assembleia administrativa numa determinada igreja. Que vergonha! Por que o Espírito Santo tem que estar nas reuniões? Em todas. Nós estamos vendo aqui algumas coisas para melhorar a nossa cantina. Aproveito para dizer, depois a gente fala mais, mas ela vai estar sendo terceirizada. Então nós teremos a partir talvez de hoje, à noite, enfim. Mas se nós estamos ali numa reunião simples, para quê? Fazer armários. Nós temos que fazer um armário. Nós temos que quebrar ele. Se o Espírito Santo não entrar nisso, vai ser uma catástrofe. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés para ele trazer os artífices. Quem eram os artífices? Eram as pessoas artistas, as pessoas que sabiam daí. Então, nós vamos chamar aqui, e chamamos 3 marceneiros. Quantos anos você trabalha nisso? Ele não falou, mas 10 anos, outro, 20. Quantos armários você fez? 50 mil armários. Então nós vamos fazer, queremos... Como é que vocês querem um armário? Só um minutinho. Espírito Santo, fala conosco, Espírito Santo. Porque se você não pedir o Espírito Santo, você vai encomendar uma coisa que você não precisa, vai gastar o que você não pode gastar. Você vai comprar alguma coisa que talvez esteja sendo vendida enganosamente, proposital ou não, porque há pessoas de todo naipe.
As nossas reuniões. E as reuniões da igreja? Aí duplamente. Muito mais. Planejamentos e todas as demais atividades na igreja. Irmãos, infelizmente há pessoas desanimadas com seus ministérios, e eu vou dizer por quê. Primeiro, porque eu vejo, e segundo, porque a Bíblia diz, é porque vocês não oram. Pastor, mas eu oro. Então você ora pouco. Quanto mais problema você tiver, mais você precisa orar. Quanto mais dificuldade você tiver, você tem que orar muito mais. Desculpem, irmãos. Nós não podemos usar a nossa capacidade, a nossa inteligência. Estava falando aqui com um irmão, primeira vez que eu fui pregar, eu estava nervoso, fui numa igreja grande, a igreja do irmão pastor Sandoval. E ele fez um negócio, eu estava lançando um CD. E ele disse, você vai dar uma palavra também. E ele imaginou, você cantou, você também é pastor, você prega. E eu fui lá, e eu saudei a igreja. A paz dos irmãos, meu Senhor. Eu inverti o negócio. Em vez de falar a paz do Senhor, meus irmãos, eu falei a paz dos irmãos, meu Senhor. De tão nervoso que eu estava. Logo eu ouvi alguma coisa na minha cabeça. Está vendo? Você é cantor, você não é pregador. Você pensa que o diabo não fala? Fala. Ele sabe qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Hoje eu estou aqui. Te garanto que eu não sou o melhor pregador, mas não, a não ser por descuido, né? Mas por nervosismo, não. Por quê? Porque eu deixei de crer em mim para crer naquele que me trouxe e me envia. É uma carga muito leve quando você acredita ao Espírito Santo toda a obra, quando você pede ajuda. Então todas as atividades, todas. Não, mas a minha atividade é o ser o pedreiro da igreja. Você precisa, irmãos. Você precisa, irmão. Mas o Espírito Santo fazia parte também dos planejamentos e da vida da família. Sabe por que muitas famílias não dão certo, e se separam e vivem em briga e guerra? Porque eles querem dirigir aquilo que foi Deus que criou. Sem perguntar. Até para ter filho, você tem que perguntar ao Senhor. Senhor, quanto o Senhor quer? 19 ou 20? Até para ter filho, irmão. Educar os filhos, colocar seus filhos em que escola? Lembre-se, você está colocando o filho de Deus em qual escola? Ou você se esqueceu que os filhos são deles? Atos foi um conflito de propósitos e direção. Conflito de propósito e conflito de direção. Na vida de muitos. Eu dou como exemplo o apóstolo Paulo. Meu Deus, que conflito que esse homem deve ter vivido. Um dia você procura entrar na internet, em algum site sério, e procure sobre a vida de Paulo. Quem ele era antes de encontrar-se com Jesus. Já era. O camarada era o top. Uma cultura tremenda. Falava vários idiomas. Seguidor ferrenho da Bíblia, ao modo dele. E ele sai para falar, eu vou fazer isso porque eu estou certo, e eu vou aniquilar com esse povo. E muita gente até hoje, vão aniquilar. Isso não vai acabar. Perdão. Isso vai continuar, mas o povo não vai sumir. Porque senão Deus está errado. Que vai voltar para esse povo. Eu voltei para o meu povo, cadê o povo? Acabaram com ele, extinguiram. Então o jeito é eu voltar para o céu, né? Ficar lá quietinho, sem meu povo, né? Que eu falhei nisso. Não, irmão. Bom, mas o apóstolo Paulo sai e tem um encontro inesperado. Ele não esperava. A partir dali, entra um conflito na vida dele. A primeira coisa, ele guiava e agora ele vai ser guiado. Alguém o pega pela mão porque ele ficou cego por um tempinho e o leva. Ele agora é levado.
Antes ele chegava, parava, segurava, mandava ali, aqui, tal, marcha aqui, faz ali. Agora, leva. E quando ele recupera a sua visão, e quando ele começa o seu ministério, depois de algum tempo, ele tem uma surpresa. Um homem com aquela cultura tremenda. E se eu sou o pastor dele, eu digo, Paulo, você vai falar para os judeus. E Pedro, que é mais bronco, então vai falar para os gentios. Aí Jesus inverte. Paulo, você vai falar para os gentios. Mas tem um detalhe, Paulo. Você vai falar o que eu te disser. Que era comum entre os crentes em Atos. Sinceramente, irmãos, por tudo que eu tenho visto e ouvido, parece raro atualmente entre nós, povo de Deus. E tem sido cada vez mais frequente. Tem sido frequente o quê? Por exemplo, nós nos afastarmos da alegria. Não é comum o crente não ser alegre e se afastar da alegria. Eu não estou dizendo dele estar triste, ficar triste, por alguma circunstância. Somos humanos e temos um corpo imperfeito, segundo o que Jesus quer de nós, e Ele nos dará esse corpo glorioso. Mas, por enquanto, somos consequência do pecado de Adão. Alegria. Nos afastamos e muitas vezes queremos não ser alegres. Fazemos questão de estarmos carrancudos. Fazemos questão de estarmos tristes. Irmão, comece a prestar atenção se você gosta de coisa que te faz ficar triste. Tem alguma coisa errada aí. Ou muita coisa errada. Nos afastamos da busca, irmãos. Nós nos achamos autossuficientes. Nos afastamos da busca. Temos que buscar todos os dias. Ou achamos, ou temos a pretensão de achar que Jesus é limitado, que o Espírito Santo é limitado, que com 5 anos, 10 anos de estudo eu já sei tudo. Nos afastamos da busca. E o que é busca? É busca daquilo que você não encontrou, ou busca daquilo que você encontrou para ter mais? Não, já encontrei. E você já encontrou, não precisa mais? Não, estou satisfeito. Você é homem ou mulher? Eu sou mulher. Está errado, eu vou lá na sua casa, eu vou ver que você tem mais de 40, 50 pares de sapatos. Você só tem 2 pés, para que você precisa disso tudo? Porque faz parte, eu quero mais. Então queira mais do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem mais sapatos. Mas eu estou dizendo, busque mais. Buscar-me-eis e me achareis. Se me buscardes de todo o coração. Sabe o que é todo o coração, irmão? É um coração que não tem espaço para mais nada, só para Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que buscar a Deus, só para buscar as coisas de Deus, eu não devo gostar das coisas que são terrenas? Claro que você deve, pode gostar, só não pode gostar mais e colocá-lo em segundo plano, Espírito Santo. Mas você pode comprar roupa, sapato, pode passear, procure passear, principalmente em família, procure passear, coma legal, procure pratos e restaurantes legais, coma, enquanto você tem saúde, coma. Hoje já, os irmãos têm que exortar não, tem que meter a vara em alguns irmãos aí. Então, serve para mim um potinho de torresmo, irmão, quanto tempo que eu não como torresmo? Eu já estava esquecendo.
brincadeiras à parte, um carinho. Nos afastamos da dependência, cada dia mais nós somos independentes. Como é que o senhor tem coragem de dizer isso? Eu vejo pelas orações. Que dificuldade que nós temos de estar em encontros de orações. E quando eu não estou em oração, eu não estou falando com Deus para pedir direção. Então significa que eu me basto a mim mesmo. Da amizade. Afastamos da amizade. Do povo de Deus e de Deus. Deus é nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Tem um hino que eu gravei no meu primeiro trabalho, já nem lembrava mais dele. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido de milhares para mim. Nos afastamos da interação com o Espírito Santo e da influência poderosa do Espírito de Deus. Irmãos, o dia que nós soubermos a influência que tem o Espírito de Deus sobre tudo que temos e fazemos, puxa. Então, para fecharmos nossa palavra, eu quero que os irmãos avaliem. E que você se permita fazer as seguintes declarações na sua vida. Pastor, eu não vou anotar, eu não listei aqui para você anotar, mas quem quiser depois vem aqui e fotografa isso daqui. Eu vou dar o meu esboço aqui, você vem aqui, eu quero fotografar. Se quiser. Eu acho que deveria fazer, mas se quiser. E aprofunde-se nessas declarações. Primeiro, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Acabou, não tem. Pastor, mas tem uma igreja que está bombando, tem 5.000 pessoas. Tem holofotes, tem música, tem 45 músicas em cima do palco. Hoje estava aqui legal. Violão, baixo, guitarra, bateria. Mas o dia que eu precisar de uma banda para eu chegar à presença de Deus, eu preciso me converter primeiro. Agora, eles são importantes? São legais. Gostoso você ouvir a música, cantando, que legal. Mas isso não pode ser o motivo único. Sem o Espírito Santo, o cristianismo é seco, monótono e mundano. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador e cansativo. Irmãos, eu fiz algumas reuniões já nessa igreja com líderes e com tristeza no coração, não vou dar nomes, eu vi 1 ou 2 líderes dizer, pastor, porque eu estou cansado. Isso cansa, isso é desgastante, isso cansa. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é cansativo. Quem os irmãos acham que me revigora? Quem os irmãos acham que está me colocando aqui hoje? Só eu sei o que eu preciso fazer para estar aqui falando. E se você chegou agora e não ouviu dizendo que eu estou muito aquém na minha saúde hoje, esses dias, por causa da gripe, uma gripe forte. Quem tem gripe, teve gripe, sabe disso. Mas se eu faço a obra de Deus por mim, pela minha força, pelo que eu aprendi, eu tenho inteligência, irmãos. Os irmãos já perceberam que eu tenho um pouco de inteligência, uma média? Já perceberam, né? Eu faço, sei fazer. Mas é cansativo, é desgastante. Sem o Espírito Santo não existe comunhão com Deus. Esquece. Repete comigo, esquece. Não tem. Sem o Espírito Santo não tem comunhão. Se você não tem vontade de ter comunhão, é porque você não tem o Espírito Santo. E se você não tem o Espírito Santo, você não tem Jesus. Mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi banhado. Aquilo é um gesto ali, simbólico, que mostra que você está. Mas o que vai valer é dali para frente. Número 2, remova o Espírito Santo da igreja
e uma dessas coisas irá acontecer. Algumas dessas coisas aqui estão no nosso jejum. Você vai copiar ali e vai estar lá. Talvez nem precise fotografar aqui meu esboço, você agora estou lembrando, tem lá. Remova o Espírito Santo da igreja e uma dessas coisas irá acontecer. Ela se transformará num clube social e será dirigida por homens. Entenderam o que eu falei? Sabe quantas pessoas, isso é pesquisa que os pastores fazem, a igreja faz. Sabe quantas pessoas que saem da igreja por problemas de integração ou falta dele? O percentual é acima de 90%. Por quê? Porque muitas vezes nós entramos na igreja e queremos uma igreja que me agrade. Uma igreja que me agrade. Uma igreja que faça a minha vontade. Isso é clube, meu amigo. E você lá fica. Isso é que é pior. E aqui bastou não te convidar para o meu aniversário e você sai da igreja. Sabe por quê? Porque para você a igreja é clube. Se você age assim, desculpe. Eu sou do tempo, eu estava conversando isso agora há poucos dias com um irmão em Cristo. Há uns anos atrás, nós não tínhamos tanta igreja. Igreja do amor de Deus, igreja do amor, igreja não sei o quê, igreja Nova Vida, tudo isso é novo. As igrejas da minha época eram igreja metodista, batista, Assembleia de Deus, congregacional, e os irmãos ficavam ali. E eles eram, muitas vezes, confrontados ou maltratados por um irmão, mas eles não saíam da igreja. Hoje é fácil. Hoje é fácil. Qualquer coisinha nos tira da igreja. Que vergonha. Que vergonha. Está faltando o Espírito Santo. Você não converteu-se. Remova o Espírito Santo da igreja e ela se tornará numa organização religiosa e não num organismo, que é o corpo. Organismo é o corpo, braço, perna. Organização é uma empresa. E muitas vezes querem que a igreja seja uma empresa, onde há pessoas que mandam, tem dono, e às vezes o dono nem é o pastor, coitadinho, ele é um empregado, e se ele falar fora do que uns 3 ou 4 donos da igreja não querem que ele fale, eles tiram o pastor. 3, a verdade é, não haverá revelação sem o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam abismadas e chegam para nós: pastor, pastora, como é que é esse negócio de revelação? Eu falei: Espírito Santo. Isso aí você não tem que pagar. O apóstolo Paulo lá, Deus falando com ele e tal, revela, fala, te repreendo, a mulher falando coisas sérias, hein? E era verdade o que ela estava falando. Esses homens que anunciam o Evangelho, está lá em Atos. Leia o livro de Atos. Esses homens que vos anunciam o Evangelho são homens de Deus, cheios do Espírito, estava falando tudo verdade. Aí o Paulo olhou e disse assim: esse capeta aqui vai querer ficar no meu lugar quando eu sair dessa cidade. Vai entrar aqui na igreja, vai começar a dar profetada. Sai dela, agora, em nome de Jesus. E a mulher ficou ali. Aí alguém viu e falou assim: Paulo, que troço fantástico. Quanto custa? How much? Era a língua que eles falavam naquela época. Quanto custa? O que você precisa que eu te dê para eu ter isso? Ele falou assim: seu Zé Mané, vá para perdição com seu dinheiro. Você está pensando que é assim, que se compra? Você tem que ter vida íntima com Deus. Se você quiser, senta ali comigo, eu vou te explicar como é que é isso. Paulo deve ter falado. Não haverá revelação sem o Espírito Santo. A Escritura se torna letal, pois não foi dito que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Então, quando você não tem o Espírito Santo, a Bíblia te mata. Você não consegue ler. Eu quero que pode. Não, não dá. Não posso. Essa igreja é dura. Alguém um dia disse que, às vezes, eu sou muito duro para pregar. Eu falei, mas não precisa ser dura, a Bíblia já é dura. Eu só estou falando o que ela fala. Às vezes nós temos falta de coragem de dizer assim, meu irmão, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, de pé junto. Meu irmão Custódio Rangel tinha mania de falar, eu viajava de vez em quando com ele, ele falou assim, você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? O homem, não. Então você sabe que você pode morrer hoje e vestir um paletó de madeira? Era um caixão. Não falava isso? Há pessoas que precisam ouvir a verdade. Não estou dizendo que você tem que ser assim, mas você não pode. Se você não aceitar Jesus, mas você sabe, pela graça dele, pelo amor dele, então ele é tão bonzinho, aí você sabe, você vem aqui, dá uma oferta para a igreja, compra ali, entrega umas roupas para os pobres. Não, você tem que dizer para ele, querido, isso tudo é função do ser humano, tem que fazer mesmo. Mas sem Jesus, você não vai para o céu. Não há visão sem o Espírito Santo. Não há alegria sem o Espírito Santo. Não há paz sem o Espírito Santo. Não há liberdade sem o Espírito Santo. O dia que nós perdemos a liberdade aqui dentro da igreja é porque o Espírito Santo não está. Mas se ele está, tem liberdade. E onde ele está, há liberdade. Agora, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Cuidado. E qual é a direção, qual o intuito dessa palavra nesta manhã? Nós não vamos ficar só nesta palavra, irmãos. Nós vamos ter outras, inclusive baseadas dentro desse 7 dias de jejum. Você vai ver algumas facetas do Espírito Santo. Hoje eu estou te apresentando ele como seu conselheiro. A nossa direção é que cada vez mais consigamos conhecer melhor aqui na Shalom o Espírito Santo. E como é que você conhece o Espírito Santo? Hoje eu só te disse que ele é importante. E se você se agradou de algumas coisas que você viu aqui, sabendo que ele é seu ajudador, caramba, eu estou precisando de ajuda, estou pedindo, ninguém me ajuda, é ele. É ele que abre, é ele que fecha. Não, isso está errado, pastor, quem falou isso foi Jesus. Ô irmão, você está vendo Jesus aqui? Alguém está vendo Jesus? Pode tocar em Jesus. Agora o Espírito Santo está aqui. Você só não pode dizer eu vejo, a não ser eu vejo no sentido eu vejo as ações dele, né? Mas ele está dentro de você, está dentro, se você deixar. Se você não deixar, ele não está. Quem não gostaria de ter esse Espírito Santo agindo a seu favor, não só como ajudador e intercessor, mas como advogado? Há causas que estão perdidas, ou porque você não tem dinheiro para dar um advogado, contratar, ou porque o advogado não tem condição de vencer aquele processo. Aí entra o Espírito Santo. Obviamente, irmãos, cuidado lá. Ele não vence qualquer processo, ele tem poder sobre qualquer processo, mas ele tem uns que não, isso aí vai me ferir. Não adianta orar para mim que eu não vou fazer isso, está errado, está fora da minha palavra. Nós queremos isso aqui na igreja. Nós queremos aumentar, irmãos, uma coisa que nós temos sentido falta. Alguns irmãos fiquem fora dessa palavra, alguns irmãos, mas muitos irmãos precisam ouvir o que eu vou dizer agora. Alguns fiquem fora, não estou falando para alguns. Nós temos que amar mais a oração. Eu não concebo ideia de líderes da igreja não participarem da consagração, oração, uma vezinha por mês, só uma. Não concebo. Eu não tenho chamado a atenção porque isso não é comigo, é com o Espírito Santo. Eu não concebo a ideia da menor plateia ser a plateia convidada para ensino
discipulado, oração, não concebo. De vez em quando chega, de vez em quando assim, uma vez ou outra, chega um homem e fala para mim: pastor, tem que botar isso assim na igreja, tem que botar esse ensinamento. E eu falava antes, mas agora eu estou um pouquinho mais educado. Mas antes eu falaria: então por que você não vem na reunião de homens, segunda-feira? Propõe isso daí, trabalha, aprende lá. Você não vem e fica dando pitaco? Irmãos, nós precisamos orar, precisamos participar. Nós temos várias oficinas de ensino aqui, discipulado, e nós não sabemos Bíblia direito. Eu tenho conversado com pessoas e vejo: meu Deus do céu, será que é falha minha? Eu não estou sabendo ensinar? Mas depois eu chego à conclusão: não, a gente prega, todo mundo que sobe para pregar aqui, prega a Bíblia. O que as pessoas estão aprendendo aonde? Mas a gente oferece, e as pessoas não querem. Eu vou fechar fazendo um apêndice, incluindo nessa mensagem uma submensagem de 5 minutos, 10 minutos, 5, estou acabando, que eu vou dar o título de Aproveitadores do Caos. Não adianta, irmãos, a gente ficar olhando e vendo o que está acontecendo em Israel, Palestina, se nós nunca nos interessamos por isso. Eu já dei 2 cursos de Apocalipse aqui, e quando eu avisei vieram 20, na segunda semana tinham 15, e terminei com 6 ou 7. E agora você quer saber o que está acontecendo? Ontem o pastor Ângelo Basso falou que alguém chegou e falou: o que está acontecendo? Eu não vou te dizer. Você não quer saber? Para que eu vou te dizer? Eu não vou dizer, eu não vou queimar nada contigo. É o jeito dele, eu não falaria assim, mas eu entendi o que ele disse. Agora que você quer saber? Está havendo lá um caos, e as pessoas estão pedindo oração por Israel e nem sabem por quê. Você tem que estar orando há muito tempo. Lá no Salmo 122 já diz para orar pela paz de Israel. Mas não é disso que eu estou falando. Nós temos que pedir oração, temos, mas nós temos que estar integrado no relógio de Deus que é Israel. Nós não entendemos. Se você souber o que é Palestina, se você souber o que é Israel, por que isso surgiu? Você vai voltar lá em Abraão. E eu não preciso ler nada, não preciso estudar nada, eu só vou na Bíblia. Não, porque Israel vai acabar, vai ficar Palestina. Não vai. Pastor, o senhor não pode falar isso. Não vai, não vai. Porque a Palestina descende de Ismael. E o filho da promessa era Isaac. Israel descende de Isaac. Conquanto Deus falou para Abraão: eu vou prosperar essa nação, ele não disse que eles são filhos da promessa. E Deus prometeu vir para o seu povo, que é Israel. Esse povo não pode acabar. Mas isso são muitas explicações que nós às vezes não sabemos. Isso já vem de longe. Quando José foi vendido, ele foi vendido para quem? Para os ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? A tribo de Ismael. Quem era José? Descendente de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, José. E eles ali já quiseram: vamos pegar a promessa, nesse caso a promessa de Deus, para fazer de José um administrador do Egito, para e somente para alimentar o seu povo e cuidar do seu povo, que haveria problemas lá. Está lá em Gênesis capítulo 45, você vai ver lá, José dizendo: não chore, não chore, não chorem, porque aprouve a Deus me trazer para cá, para alimentar o povo dele. Por quê? Porque ele olhou aqui e viu que não tinha ninguém que pudesse ser fiel a ele, então ele me trouxe de lá para ser fiel a ele. Então agora imagine o seguinte: o que é que eu estou falando para fechar? Outro dia nós conversamos sobre isso.
Imagine uma enchente. Deu uma enchente aqui, e ali nas ribeirinhas, não sei de onde, então começou a desmontar a casa e cair no chão e tal. Aparecem os aproveitadores do caos. O que é que eles querem? Na maioria deles, né? Há exceções? Há. Eles aparecem só nesse momento. Olha, alimentos para fulano, roupa para Beltrano, anota aí o meu Instagram é tal, vai lá, visita e tal. Há pessoas, irmãos, desculpem, mas eu estou falando pelo Espírito, que estavam agora em Israel, brasileiros, e passaram um sufoco, e chegaram, estão capitalizando em cima deles. Vitória para eles. Uhul, cheguei, estou aqui. Vocês sabem, isso é ridículo, irmãos. A honra não pertence a nenhum dos homens, a Deus. Então esses homens aparecem, enchente. Qual é o certo? Você ter ido antes assim, filho, você não pode ficar aqui. Se vier uma chuva forte, você vai cair lá embaixo, a sua casa vai desmontar. Nós vamos fazer uma campanha aqui para te tirar daqui. Pastor, vamos orar pelas pessoas pobres de Niterói. Pode começar, irmão. Você vai orar 365 dias, não vai chegar na metade. Mas quando a gente levanta um movimento para levar comida e orar por eles na Amaral Peixoto, na Gavião Peixoto, vem 10 ou 15. Por quê? Aí depois você vem, temos que orar. Nós temos que orar, mas nós temos que entender o que está acontecendo. Oportunamente nós vamos pregar sobre isso. Mas você sabe qual é o projeto de Deus? Eu não estou falando de ataque ou não ataque, isso aí não é comigo. E quando você entender os projetos de Deus, não interessa o que vai acontecer até Jesus voltar. O importante é que Jesus vai voltar. E Ele vai levar a sua igreja. Então, se prepare, você vai, pode a qualquer momento, pode. Teve gente que morreu lá, deve ter crente que morreu. Mas Jesus não falou que não ia morrer. Agora, quando ressuscitarem em Jesus, nunca mais morrerão. É nessa verdade que você tem que se ancorar. É nisso que você precisa estar preparado. Hoje à noite eu quero pregar, o título é, você está preparado? E preparado não é pronto. Preparado é para começar, para dar um início. Então, Mateus 24, 12, encerrando mesmo, os discípulos conversando com Jesus, aqui é um sermão profético, escatológico. Os discípulos ouvem Jesus falando sobre o templo de Salomão. Que templo maravilhoso! Eles eram rurais, eram homens. Nunca vimos um negócio aqui. Que arquitetura, hein? Quem foi esse arquiteto? Que fantástico, nunca vimos isso. Aí Jesus disse para ele, pois eu os afirmo que não ficará pedra sobre pedra, isso aqui vai desmontar tudo. E eles então começam a conversar, e vê que Jesus diz, poxa, vai desmontar tudo? Então Jesus vem para eles e diz que vão aparecer numerosos profetas falsos. Guerras, rumores de guerras. Mas eu vou chamar a atenção para um versículo. Versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Essa semana eu estava orando, Senhor, o que o Senhor quer falar com isso? E eu já preguei algumas vezes, dizendo, está vendo, o amor, porque antes ele fala pai contra filho, filho tal, está vendo, tem pai que não ama mais o filho, ele não está, pode abranger isso aí, mas ele está dizendo, sabe o quê? E eu vou te provar, porque a Bíblia tem conexão. Ele diz assim, vai chegar um tempo, que a igreja vai entrar em letargia, vai ficar desanimada. Por quê? Porque o amor vai esfriar.
eles não vão ter amor para ir ao culto, eles não vão ter o amor para evangelizar, eles não vão ter o amor para orar pelas pessoas, eles vão ser mais amantes de si mesmos. Eles vão ter que orar, eles querem orar por eles. Ora por mim, ora por aqui, eu tenho um projeto. Mas eles não vão querer orar pelas pessoas. E agora, essas pessoas que não querem orar, dizem, vamos orar por Jerusalém, eles nem sabem por Israel, nem sabem o que estão falando. Então o amor que tem esfriado é o nosso amor à causa de Deus. Tem esfriado, e você não me convence que não tem esfriado. Eu não estou dizendo que você está frio, estou dizendo que tem esfriado. Foi a primeira coisa que Jesus falou para João, na ilha de Patmos. Está tudo certo aparentemente, mas vocês precisam voltar ao primeiro amor. A primeira igreja que ele fala, já tinha ali cerca de 80 anos essa igreja. E ele diz, está faltando amor. A quê? Não era aquelas coisas que eles tinham obras, eles tinham um monte de coisa. Está faltando amor a mim. E se você não tiver amor a mim, você não vai orar por ninguém. Se você não tiver amor a mim, você não vai frequentar lugar nenhum de igreja. Se você não tiver amor a mim, você vai pedir para pensar se quer ou se não quer fazer a obra de Deus. Falta amor. E Jesus disse isso. Vamos ficar de pé, queridos. Quero que os irmãos me perdoem. Não vou pedir perdão, não. Falei o que o Espírito Santo mandou. Amém? Pronto, acabou a conversa. Quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui, mas eu vou pedir que você faça uma aliança com Deus. É você e Deus agora, irmão. Estou fora, hein? Só vou orar. Mas é você com Deus. Cuidado o que você vai falar com Deus. Então é melhor eu não falar. Pô, agora piorou muito. Eu estou dizendo cuidado, é para você falar botando o Espírito Santo à frente. Eu quero orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. O Senhor me deu aqui, Senhor, a oportunidade, a honra de dirigir essa igreja até que o Senhor volte para mim, ou para alguns, ou volte para a igreja toda. Até que o Senhor nos leve, Senhor. Nós estamos aqui encarregados de transmitir aquilo que o Senhor tem dito para nós, mas nós temos negado, Jesus. Muitas vezes por medo nós não temos falado, muitas vezes para sermos simpáticos nós não temos falado. Senhor, ajuda-nos a sermos mais dependentes do Espírito Santo. Senhor, eu quero entregar a Shalom agora na concha da tua mão direita. Senhor, eu quero que o Senhor incomode um por um, para que nós oremos mais, para que nós evangelizemos. Não é possível que ninguém aqui tenha pelo menos um amigo para trazer a igreja para ouvir o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala com eles, fala comigo, fala conosco. Que o Senhor seja o nosso conselheiro, ajudador, advogado, orientador. Que o Senhor seja a pessoa de Deus em espírito. E nós queremos ouvir mais, quero orar. Senhor, aqueles que têm bloqueio em orar, fala com eles, desbloqueia a língua deles, Pai. Desbloqueia, Pai. E que eles possam ler a Bíblia, ler. Gastar tempo contigo, te ouvindo, Pai. Nós oramos isso crendo, em nada duvidando. Em nome de Jesus. Amém. A batata quente está na mão de vocês. Eu sei de mim. E a Bíblia diz, cada um dá conta de si, diante de Deus. Mas vou dormir tranquilo hoje. Porque esse peso eu não levo comigo. Quantos querem me ajudar a fazer dessa igreja uma igreja que ora mais e que evangeliza mais? Faz assim com a mão. Você pode do seu lugar, com a sua mão erguida, falar, Senhor, conte comigo. Senhor, eu estou pronto a ouvir a tua voz. Estou preparado para sair. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.